E já estamos de volta com a sua revista eletrônica diária, o Amazônia Agora, direto de Boa Vista, Roraima, extremo norte do país, mas como você já sabe, sempre levando informação de toda a nossa região, de todos os estados aqui da região mais verde do país. Agora eu vou direto para a nossa entrevista do dia e o assunto, gente, é biometria. O Brasil aí está passando por esse processo de evolução no processo eleitoral. Aqui em Boa Vista não é diferente. A biometria já aconteceu, todo o recadastramento, mas mesmo assim muitas pessoas estão com o título cancelado. É aqui do meu lado Fábio Barros, ele que é coordenador de eleições do TRE Roraima. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Helena. Sempre muito bom lhe entrevistar, viu? Você é uma simpatia de pessoa. Obrigado. Agora conta pra gente, são 20 mil títulos cancelados aqui no estado de Roraima? É isso mesmo, a gente tem um número elevado, né? Nosso processo, né, de revisão biométrica iniciou lá em 2013. Então, desde 2013 que houve esse processo de revisão, muitos eleitores faltaram esse processo. E muita gente também, por conta de ausência às urnas, a votação, né, ausência ao dia da votação, por mais de 3 vezes, vamos dizer assim, ela tem o título cancelado. Então, assim, o eleitor ele tem que procurar o cartório para regularizar essa situação, para poder votar tranquilamente agora nessas eleições municipais de 2016. Agora, esse número elevado também a gente pode dizer que se deve ao recadastramento biométrico, às pessoas que não fizeram o recadastramento? Também. É saldo desse processo que se iniciou lá em 2013. Mas, assim, há outras variáveis aí que possa ter acontecido com o eleitor. Mas assim, a gente pede de toda forma que o eleitor se tranquilize, porque a solução regularizar essa situação de título cancelado dele é muito tranquilo, é muito rápido, só ele procurar o cartório eleitoral. Então você acredita que ainda tem um pouco de resistência das pessoas, dos eleitores, quando se fala em biometria? Ainda tem dúvida, ainda tem pessoas que acham que vão encontrar dificuldade, seria isso? Também, Alana. A gente percebe assim que o eleitor é um pouco resistente. Mas o mais importante é que esse processo de biometria, ele veio para facilitar tanto o eleitor no dia da votação, quanto dar segurança ao eleitor no pleito eleitoral. Então é importante que ele desmistifique isso da cabeça dele. É importante que ele aproveite esse momento e entenda que é um momento de cidadania, que ele precisa procurar o cartório e regularizar a situação dele. Com certeza. Gente, eu já votei na biometria nas últimas eleições agora que teve e realmente foi um processo muito fácil, né? E quem procurou se recadastrar dentro do prazo não encontrou dificuldades, não encontrou filas e a gente repete essa importância de procurar o TRE antes mesmo da aproximação do limite, né? Do prazo final. Isso mesmo. Nós temos um evento na Justiça Eleitoral que faz parte do Planejamento Integrado de Eleições, que é o evento do fechamento de cadastro. E o que é que esse evento consiste? É quando a Justiça Eleitoral, o TRE, ele fecha a base de dados dos eleitores, ou seja, o cadastro dos eleitores, para preparar esses eleitores para as eleições. Então a gente vai pegar os dados dos eleitores, preparar tudo tranquilamente, colocar nas urnas eletrônicas para a votação. Só que esse prazo, ele não é prorrogável. Então o eleitor tem até 4 de maio de 2016 para poder fazer essa regularização, caso ele tenha alguma pendência com a Justiça Eleitoral. É importante frisar isso. Se ele tiver alguma pendência ou se ele quiser transferir o título dele, revisar, informar um novo endereço, entendeu? Que ele esteja morando. Porque tem muito eleitor que procura a Justiça Eleitoral sem precisar, entendeu? Ele já fez a biometria dele, já regularizou a situação dele, entendeu? Então ele não precisa procurar o cartório. Apenas aqueles que têm interesse em votar e estejam com alguma pendência de quitação com a Justiça Eleitoral. Ok, a gente está falando de dados do estado de Roraima, mas, Fábio, é importante frisar sempre que a biometria está aí no país inteiro. É um processo que ainda está andando, né? Alguns estados ainda estão começando. Então, para quem ainda não fez a biometria, a gente reforça a importância, né? Isso mesmo. Esse processo de biometria, ele não só vai servir única e exclusivamente para a Justiça Eleitoral. Nós já temos assim, empreendido esforços de projetos, principalmente do Executivo, do Governo Federal. O próprio ministro do TSE tem
interesse no uso desses dados biométricos para identificar unicamente o cidadão. Então, há um interesse em que esses dados biométricos que estamos cadastrando em todos os TREs no Brasil sirvam para identificar unicamente o cidadão. Então, possa ser que seja utilizado para ser o registro único dele. Então, já tem um projeto no Congresso para tratar disso. Então, assim, não só é importante a biometria para identificar o eleitor no dia da eleição, entendeu? E dar mais segurança, como também para servir como identificador único em relação ao registro civil dele. Agora nós estamos aqui no estado de Roraima com um projeto muito interessante que é a Justiça Itinerante, né? Aí vocês levam justamente todos esses atendimentos aos bairros da cidade. Inclusive nós acompanhamos um dia deles, vocês acompanham a matéria hoje à noite no Jornal da Amazônia. E vocês levam esses atendimentos justamente para facilitar, né? Para as pessoas não deixarem de tirarem o seu título, de se regularizar, de fazer seu recadastramento. O TRE, como ele sabe assim que constitucionalmente o voto é obrigatório, então a gente tem um entendimento de que esse atendimento ao eleitor tem que se dar em qualquer circunstância. Então a gente procura criar projetos para poder chegar até o eleitorado. Então, assim, esse projeto do GEI da Justiça Eleitoral Itinerante é um projeto do TRE justamente para isso, para poder atingir ao eleitor ao mais próximo possível. Aqui em Boa Vista nós temos 2 cartórios eleitorais, um que fica aqui no bairro São Pedro, né, na Avenida Santos Dumont, e um na Avenida Nazaré Filgueiras, no bairro Pintolândia. Mas a gente utiliza esse ônibus da Justiça Eleitoral Itinerante para atingir alguns bairros em que não fique próximo a esses cartórios eleitorais. Então esse ônibus, ele segue um calendário de atendimento e normalmente a gente procura o próprio colégio eleitoral, ou seja, as escolas, os locais de votação, onde tem a grande quantidade de eleitores, né, para que ele seja atendido ali naquela comunidade. E isso a gente já percebe o retorno imediato, né? A gente vê que realmente as pessoas que iriam deixar de fazer, já vão, quando vê, não sabe o que é, procuram conhecer o que é aquilo ali. Pessoas de todas as idades a gente pode verificar também, né? Pois é, o importante é isso, é ter essa consciência de que precisa procurar esse atendimento de qualquer forma. Por quê? Fazendo isso agora, utilizando, por exemplo, a Justiça Eleitoral Itinerante, evita daquela lotação, aquela hiperlotação que acontece no último dia ou na última semana do fechamento do cadastro eleitoral, que é aquele evento que eu te falei inicialmente. Porque as pessoas, a história do brasileiro, né? Sempre deixa tudo para a última hora. E o que acontece? A capacidade operacional do TRE acaba se tornando meio complicada lá da gente gerenciar aquela grande quantidade. Agora, é aquela questão, né? As pessoas deixam para a última hora, aí quando vai chegando perto, aí resolve ir. Aí o que acontece? Encontra aquela fila e acaba reclamando do serviço, né? Acaba achando ruim, acaba encontrando algum tipo de dificuldade e acaba reclamando. Por isso a gente sempre reforça a recomendação de procurar o estabelecimento antes ali dos prazos finais. Isso mesmo, e deixa para a última hora, e o mais complicado justamente é isso. Porque dependendo do eleitor, ele pode ter algum tipo de pendência que gere alguma multa, que ele precise fazer o pagamento para poder... Um procedimento que demore mais. Mais, entendeu? Então ele tinha que fazer isso e procurar o cartório novamente 1 ou 2 dias. Então é importante que ele vá o quanto antes e não deixe para o último dia, porque pode ser que aconteça isso, ele não tenha tempo hábil para resolver essa questão eleitoral dele. Agora vamos reforçar, para quem tem interesse em procurar a Justiça Itinerante, que essa semana está no bairro Caranã, né? Isso mesmo. O que precisa levar? Quais são os documentos? O que precisa estar ali para poder fazer todo o seu recadastramento, toda a sua atualização? Pois é, o eleitor ele pode procurar tanto a Justiça Eleitoral Itinerante, que está hoje na Escola Caranã, no bairro Caranã, e amanhã, em sexta-feira, ela vai estar na Escola Glemíria, lá no bairro Cidade Satélite. É pertinho também. Isso. Ele precisa levar um documento oficial dele com foto e o comprovante de residência. O original e cópias, ele precisa levar. Se o eleitor for acima de 18 anos, obrigatoriamente ele também tem que levar o certificado de alistamento militar. Então são esses documentos que ele precisa apresentar para regularizar ou tirar o primeiro título ou fazer uma transferência junto à Justiça Eleitoral. Agora, voltando a falar da biometria, as últimas eleições a gente já fez aqui no estado, na capital, né? E o interior? Ainda vai ter? Como é que vai ser? Nós temos um cronograma, né, de ação para o interior. Já conseguimos atingir o município de Mucajaí e Iracema, que faz parte da 6ª zona eleitoral. Então, além de Boa Vista, temos mais 2 municípios com votação biométrica, Iracema e Mucajaí.
Esse ano estamos analisando a questão de qual o próximo município que a gente vai poder atender. E se vai ser possível esse ano, porque, como é de conhecimento de todo mundo, há um contingenciamento em relação ao orçamento, né, do governo federal. Então, assim, há uma limitação orçamentária para que a gente possa fazer esse tipo de ação. Mas, dependendo do que está incluído no nosso plano de ação, possa ser que a gente já atinja um próximo município esse ano. E qual a avaliação que você faz em relação ao primeiro ano de eleição biométrica no estado de Roraima? Foi interessante. Foi um aprendizado, na verdade. Para todos, né? Não só para os eleitores, mas como para os próprios funcionários. A própria justiça eleitoral. O mais importante é o seguinte, alguns estados iniciaram a revisão biométrica através de municípios menores. Começou no interior, então fez aquela primeira eleição biométrica no interior, numa cidade pequena, no eleitorado pequeno. Então isso facilitou o gerenciamento. Nós começamos já por Boa Vista. Município de Boa Vista. Então, Boa Vista corresponde a mais da metade do eleitorado do estado. Então, assim, foi um desafio muito grande. Mas, assim, a receptividade foi tranquila, o eleitorado compreendeu quando foi necessário ou não a questão da demora, da identificação biométrica, que era necessário identificar o eleitor com uma quantidade muito grande de digitais, caso a primeira tentativa não conseguisse. E, para esse ano, para essas eleições municipais de 2016, vai haver uma diminuição desse trâmite burocrático de identificação. Não vai precisar, na última eleição, acho que precisamos, o batimento foi de 8 vezes, 8 digitais que era preciso identificar caso falhasse. Acho que vai diminuir agora para 4 vezes esse ano. Então já vai dar uma celeridade para o eleitor e a gente já vai estar com aquele know-how da experiência da última eleição. Olha só que bacana, né, gente? Como eu já falei aqui mesmo na nossa entrevista de hoje, outros estados ainda estão nesse processo e Manaus está nesse processo agora, inclusive. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar já no próximo bloco. Não saia daí.